Paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e misericórdia do nosso bom Deus. A palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje se encontra em Isaías, capítulo 11. Vamos lá com a ajuda de Deus. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Glória a Deus por essa palavra. Até aqui, meus amados. Vocês vão ouvir um barulho no fundo, mas vamos continuar, né? Com a ministração da palavra que o Senhor nos dará. Então, meus amados, essa palavra aqui, nós vemos que já era um anúncio, né? Na vinda do nosso Senhor Jesus, né? Antes de vir à terra, já era anunciada a vinda dele, né? Por muitos profetas, apóstolos e pregadores da palavra. Muitos criam, né, no Messias, né, que viria. Outros não davam crédito à palavra, né? Tantos que esses que não deram crédito, muitos viram o Senhor Jesus quando ele veio, né, à terra, viram os milagres dele, mas quando vieram crer na existência dele, que era realmente o Messias que estava ali caminhando com eles, foi quando houve a crucificação, né, do nosso Senhor Jesus na cruz. Quando houve a crucificação dele, que viu que ele ressuscitou, né, ao terceiro dia, foi que muitos creram que ele era realmente Filho de Deus. E assim que ele partiu, já continuou a anunciar mais uma segunda volta dele à terra, né? Só que desde os tempos passados que a gente ouve, né, a volta do nosso Senhor Jesus, estamos em 2026, no século 21, e o Senhor Jesus até hoje não veio, né? Muitos têm isso como tardio ou que ele não vai voltar, assim como era em tempos antigos, que no início anunciavam a primeira vinda dele e muitos não creram. E estamos passando por tudo isso novamente, né? Ouvimos o tempo todo que o Senhor Jesus está voltando, que vai buscar os seus, que vai levar a sua igreja, né? E muitos não creem mais uma vez na segunda volta do nosso Senhor Jesus. Então as coisas acabam passando despercebido. Às vezes é uma palavra que o irmão vem pregar, às vezes é uma pregação que você ouve ou vê, até aquelas folhinhas, né, de papel que muitos são de sair distribuindo pelas ruas, né? Tem ali uma palavra, às vezes, de renovo, é uma palavra de libertação, uma palavra anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus, a volta. E muitos se encontram, assim, despercebido com tudo isso, né? Não guarda, não retém aquilo para si. É como se vivesse os seus dias como se nunca fosse acabar, ou como se o mundo fosse permanecer para sempre. E assim como foi, né, nos dias de Noé, né, que Jesus anunciou o dilúvio, muitos também não creram, continuaram vivendo seus dias, um após o outro, como se tudo fosse normal, até que veio, né, o dilúvio e só sobreviveu todos aqueles que creram, né, que infelizmente foi só a família de Noé, que creram naquele dilúvio, né, que creram que o Senhor estava anunciando ali que ia haver uma grande tribulação, que ia vir sobre a terra, que muitos iam perecer. E aí nos encontramos nesse mesmo estado, né? Ouvimos a volta do nosso Senhor Jesus e estamos assim, como se fosse adormecido, ou com os ouvidos tapados. E muitos às vezes nem crêem, né, na volta dele, e ficam levando seus dias como se nada fosse acontecer. Só que, meus amados, Deus fala que a terra, ela tem os seus dias contados, né? E quando a gente fala, muitos devem dizer, nossa, desde que eu sou criança que eu escuto que Jesus vai voltar. Só que tem uma parte na Bíblia que Deus fala que a gente não devia falar isso, que o Senhor, ele é longânimo,
Quer dizer o quê? Que ele está dando tempo para que todos aqueles que não creem nele possam passar a crer, dando tempo para que os que vivem em pecado se arrependam. Por isso que a gente não deve dizer que ele é tardio a vir, ele é longânimo, quer dizer que ele está dando tempo. Porque eu imagino o sofrimento que será todos aqueles que, quando o Senhor Jesus vier, não partirem com ele, ficarem aqui para as grandes tribulações. Muitos que conhecem da Bíblia e das Escrituras já sabem, né? O que irá acontecer em Apocalipse. É um livro que relata muitos fins dos tempos. Mas muitos realmente também não crê. É igual aquele povo lá que caminharam com Jesus, mesmo vendo os milagres e os prodígios que ele fazia, não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Muitos foram precisos ver ele crucificado na cruz, ver ele ressuscitar o terceiro dia para crer que ele realmente era o verdadeiro Filho de Deus. E hoje estamos nesse mesmo estado. Não estamos crendo, muitos não creem na volta do nosso Senhor Jesus. Mas e quando ele virá sobre as nuvens? Diz que quando ele virá sobre as nuvens, todo olho há de ver, será arrebatado a sua igreja, e os que não creram ficarão aqui para a grande tribulação. Então, meus amados, ainda é tempo de buscar as coisas do céu, ainda é tempo de buscar as coisas de Deus, ainda é tempo de procurar o Evangelho, esse Evangelho que salva, que restaura, que renova, que purifica, que cura, que traz libertações, para que assim, quando vier nas nuvens, possamos ter o direito de ir com Ele, possamos estar com o nosso coração alinhado às coisas de Deus, às coisas do céu, e assim irmos junto com Ele para o reino da glória. Então aqui vemos que já anunciava aqui a primeira vinda do nosso Senhor Jesus à Terra, né? Já era anunciada, assim como é no dia de hoje, anunciada a segunda volta. Então que o Senhor venha colocar no nosso coração o desejo de buscá-lo cada dia mais, a certeza das promessas que Ele fez em nossa vida, que venha morar em nosso coração também, porque tudo que a gente coloca no coração, que provém do céu, nós damos frutos para a obra de Deus, né? Que o Senhor venha nos despertar no dia de hoje por misericórdia, que não viemos ser como esse povo lá antigamente, né? Que foi preciso o Senhor Jesus ser crucificado para vir a crer. Porque ali, quando o Senhor Jesus foi crucificado, ressuscitado, Ele estava nos dando a chance de salvação. Só que essa segunda volta dele não vai ser dado chance mais, porque a nossa chance é agora, que foi dado na primeira vinda dele aqui à Terra. A próxima volta dele agora, que será a segunda, já será para arrebatar o povo dele, para arrebatar a sua igreja, que somos nós. Então que viemos despertar no dia de hoje, crer nas promessas que o Senhor fez para cada um de nós, porque não terá outra chance. E Deus também diz, né, que Ele não tem prazer na morte do pecador, mas tem desejo que todos eles se arrependam do seu mau caminho. Então, Senhor, o desejo do nosso Deus é de salvar todos. Qual é o pai, né, que quer ver um filho ir para o caminho da perdição? Qual é um pai que quer ver um filho perecendo? O Senhor tem um amor imenso por cada um de nós, e o desejo dele é que todos nós se arrependam do nosso mau caminho, como Ele fala, e se convertam a Ele. E Ele deu essa chance a cada um de nós, né? Porque vivemos aqui debaixo do amor e da misericórdia do nosso bom Deus. Então temos essa chance de se redimir, sair dos nossos caminhos errados, de tropeços, de erros, e ir para o caminho que o Senhor preparou para cada um de nós, que é um caminho que nos leva à paz, que nos leva à salvação das nossas almas. Então vamos nos alinhar, meus amados, com as maravilhas do céu, para que quando nosso Senhor Jesus vier entre as nuvens, possamos ter esse direito de subir com Ele para o reino da glória. Amém? Então foi essa, meus amados, a palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje. Que o Senhor venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.